O angioedema estaminérgico, ou também chamado de angioedema mediado por mastócitos, pode ser uma vertente da urticária crônica espontânea? Neste episódio, o Dr. Regis de Albuquerque Campos e o Dr. Elie Mansour respondem à pergunta e comentam casos relacionados ao assunto. Rubra, a rede de informação sobre urticária no Brasil. O podcast Rubra tem patrocínio da Novartis. Olá, agora estamos em mais um podcast da Rede Urticária Brasil do Rubra. Obrigado pela atenção de vocês. E hoje nós temos um episódio que é bem interessante, um episódio sobre angioedema. Eu sou Regis de Albuquerque Campos, sou médico alergista, sou professor da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Medicina, membro da Rede Urticária Brasil, Rubra, e coordeno o CARE, que é um centro de referência em urticária. Então, hoje aqui nós temos como convidado nesse podcast uma pessoa muito importante, o Dr. Elie Mansour. Dr. Elie Mansour, ele é médico da Unicamp e ele é coordenador também do Centro de Referência em Urticária, e o CARE, e também do EICARE, que é o Centro de Referência em Angioedema da Unicamp. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema. Angioedema estaminérgico é UCE, ou seja, angioedema estaminérgico é urticária crônica espontânea. Então, Elie, queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre, primeiro, essa frase. O que é que você vê nessa frase? O que é que você acha que você concorda, não concorda? Você queria mudar alguma coisa? Quer fazer alguma definição? Fica à vontade. Olá, agradeço o convite, Regis, é sempre um prazer estar contigo, e é o convite do Rubra também. Bom, realmente o que nos leva a querer, pelo comportamento da doença, que parece sim ser uma vertente da urticária crônica espontânea. Às vezes a urticária crônica espontânea ela pode cursar apenas com o aparecimento de angioedema, sem o aparecimento das urticas. Isso pode acontecer por volta de 10% dos casos. Então, talvez a gente possa dizer que o angioedema estaminérgico, ou também pode ser chamado de mediador mastocitário, seja uma vertente da urticária. Então, agora eu devolvo essa pergunta para você, Regis, para ver o que você acha disso. Então, assim, com relação a essa frase, comentando assim, eu prefiro até chamar, como você falou aí, comentou agora, ao invés de angioedema estaminérgico, angioedema mediado por mastócitos, né? Até porque tem o mastócito libera um número grande de mediadores, e a gente vê aqueles pacientes, não são muitos, mas que não vão responder com antihistamínico, mesmo em doses altas, né? Então, provavelmente deve ter algum mediador a mais, né? Então, é melhor ele ser mediado por mastócito. Inclusive, na próxima classificação de endótipos, né, um projeto de classificação nova do angioedema, que vai ser publicado no Allergy, ele já coloca como angioedema mediado por mastócito, né? Com relação a ele ser ou não ser, né, como você falou, corresponde a mais ou menos 10% dos endótipos da urticária crônica espontânea, dos fenótipos, aliás. Se considerar que mais ou menos a metade é só urtica, 40% é urtica e angioedema, e teria esse 10% que seria só angioedema. Então, tem uns estudos bem interessantes que foram feitos na Espanha, com o grupo da doutora Marta Ferrer, que ela comparou exatamente os pacientes que têm angioedema mediado por mastócito com os pacientes que têm urticas e angioedema, ou seja, comparou aqueles 40% e 10%. É interessante que ela achou algumas diferenças importantes, assim, que às vezes, se você pensar bem, você até vê na prática. Em primeiro lugar, uma das coisas que chamou a atenção, que esses pacientes que têm esse angioedema mediado por mastócito, a maioria são homens, né? Eles não têm uma qualidade de vida tão baixa quanto o angioedema associado com a urtica, e existe também alguma possibilidade, né, de algum outro marcador, que eu não estou bem lembrado aqui de mente, que poderia diferenciar, mas não é como ela tinha um grupo muito pequeno de pacientes, né, ela não conseguia alcançar a significância estatística, né? Mas
uma coisa que ela chama a atenção é esse fato de ser homem. Quando eu penso dos casos de angioedema mediado por mastócito no nosso centro de referência, realmente os que acompanham por mais tempo são os pacientes que têm angioedema mediado por mastócito, eles são homens, a maioria. E outra coisa que também é outra diferença que ela encontrou, lembrei agora, que a faixa etária de acometimento desses pacientes é um pouco maior do que o outro tipo de angioedema, se você comparar esse com urtica ou não. Então, assim, na verdade, no último Fórum Global de Urticária, ela apresentou esse trabalho dela, então algumas pessoas colocaram em xeque. Assim, atualmente o conceito é esse, que angioedema mediado por mastócito é urticária crônica espontânea, mas já existem, né, algumas, digamos assim, algumas linhas de pesquisa tentando ver se existe algum comportamento diferente, né? Então, isso é um tema até importante para a gente do Rubra, né? Reunir os centros do Rubra e ter uma casuística maior, já como você falou que em torno de 10%, no nosso centro isso é um pouco menor, em torno de 6% mais ou menos. Então seria importante, de forma geral, um número pequeno de pacientes, né? Então seria importante reunir o número grande de pacientes. Eu e ali, nós também fazemos parte do grupo de estudo brasileiro de angioedema hereditário. Então, a gente vê aqueles pacientes que têm angioedema que é mediado principalmente por bradicinina e vê os pacientes que têm esse angioedema, né, mediado por mastócito, no contexto da urticária crônica espontânea. Então, eu queria que você comentasse um pouco ali, quando você pega aquele paciente, né, que vem com não um homem de 40, 45, mas às vezes você vê uma paciente, mulher, por exemplo, eu acho que é o mais desafiante até. Mulher sem história familiar, que tem um angioedema em face, principalmente, né, que é uma localização preferencial do angioedema mediado por mastócitos, e está usando, já vem até para você, que nós somos centro de referência, muitas vezes a gente pega casos mais complicados, né? Está usando 4 vezes a dose do antihistamínico, não está respondendo. Alguns usaram até o omalizumab, menor grau, assim, e, como eu te falei, não tem história familiar, né? Então, assim, a gente vai pesquisar, ver se tem um angioedema hereditário, né? Vai dosar C4 está normal, o seu inibidor está normal. E aí, como é que você faz? Qual é o teu pensamento frente a uma paciente como essa? Eu acho que é bem desafiante, né? Sim, Regis, verdade. Antes de comentar a sua pergunta, gostaria de fazer também um pouco de comentário sobre o que você falou para a gente agora. Talvez uma parte desses pacientes sejam uma urticária sem urticas, né, o angioedema, e outra parte seja o outro subgrupo que seja diferente. Então, isso é uma possibilidade, ou talvez todos eles sejam diferentes da urticária, isso o tempo nos dirá. E como você citou, quando você falou que sua casuística, provavelmente a minha também é menor um pouco de aqueles 10%, talvez porque trabalhamos em centros de referência e aqueles pacientes mais graves acabam não chegando para a gente. Então, isso é uma possibilidade que essa prevalência desses pacientes também seja, a gente não consiga detectar, mas concordo contigo que para a gente conseguir fazer um estudo maior, teria que juntar todo mundo para trabalhar nisso. Em relação ao nem pouco hipotético paciente, digamos que, e também o fato de muita gente acredita que esses angioedemas sem urticas por mediador mastocitar. Para fazer o diagnóstico, na verdade, você entra com alta dose de antihistamínico para saber se esse é angioedema por mastócitos ou por bradicinina. Você entra com alta dose de antihistamínico, até pouco tempo atrás, em alta dose apenas de antihistamínico, não responder, você diz que isso não é histaminérgico, não é por mediador mastocitário, mas agora também vários autores já colocam como resposta ao omalizumab como possível também marcador de ser por mastócitos. Mas aqueles pacientes acabam não respondendo, o que a gente faz? Aí você não faz o diagnóstico de angioedema hereditário, você não tem história familiar. Em centros de referência, nós que temos acesso a testes genéticos, testando para as variantes de angioedema hereditário, mas não com deficiência inibidor DC1, eu acredito que todos nós acabamos partindo para essa linha no início, para ver se tem algum gene já conhecido.
Não tendo esses gêneros conhecidos e a ausência de resposta ao antihistamínico e também provavelmente ao omalizumab, que apesar que é muito difícil a gente conseguir omalizumab para esses pacientes, você pode dizer que talvez esse angioedema seja o famoso angioedema idiopático. Então, basicamente isso que a gente faz. Não sei se você concorda comigo. Assim, sabe que eu tive uma paciente mais ou menos dessa forma como eu comentei, e o que aconteceu foi assim, que chamou a atenção e que ela falava que tinha algumas situações que ela melhorava com corticoide. Então, eu fiquei um pouco atento com relação a isso daí. A gente chegamos a usar o omalizumab para ela, não respondeu com o omalizumab, porque ele só conseguiu 3 doses para ela, né? Então, ficou aquela dúvida, será que é uma paciente que tem uma UCE que não responde ao omalizumab, que se teria até que aumentar, na verdade, a dose do omalizumab, né? Que hoje em dia eles recomendam que a ausência de resposta, quando você faz até 600 miligramas a cada 2 semanas, né? Então, ficou sempre aquela dúvida. E, assim, voltando, né, são pacientes que vão e voltam com história, ela viu que, ela comentou, né? Que ela melhorava em algumas situações, chegou a melhorar com corticoide, né? Melhorar com corticoide, e a gente conseguiu, né, fazer dose um pouco mais alta de omalizumab, e ela teve uma resposta. Fica sempre aquela dúvida, como não é o estudo, né, se realmente isso daí ela realmente entrou em, sei lá, uma forma de remissão, alguma coisa, mas o que me chamou a atenção é que nessa paciente, antes disso, eu tinha usado ácido tranexâmico, né, porque o ácido tranexâmico seria uma medicação que poderia ser utilizada no paciente que tem o angioedema sem alteração do seu inibidor, né? Alguns pacientes respondem ao ácido tranexâmico. Cheguei Principalmente nem a com mutação no procurar, fator 12, né, Regis? exatamente, principalmente com mutação no fator 12. Não chegamos nem a fazer a avaliação genética. Mas eu acho que às vezes, eles têm algumas características só com o tempo. Eu tive uma outra paciente também que ela passou algum tempo, né, só com angioedema, só nesse fenótipo de angioedema mediado por mastócito, não respondia a doses altas e depois de um tempo começou a apresentar urticas. Aí Sim. depois, quando aparece urtica, você já fica mais, né, aumenta a probabilidade de ser realmente. Mas aquilo que você falou anteriormente, da possibilidade do angioedema mediado por mastócito, ele ter mais de um endótipo, né? Pode ser essa forma de uma urticária crônica espontânea que não responde a antihistamínico, às vezes até não responde ao omalizumab, ou você tem que aumentar a dose do omalizumab, ou então pode ser uma forma diferente, né? Tem algum outro mediador aí que seja mais importante. Eu acho que ainda demanda uma necessidade não atendida, né? Muito importante desses pacientes. Essa é uma coisa que eu acho que é bem importante que a gente vê na prática, as pessoas, quando vê um paciente só com angioedema, elas se assustam, né? Principalmente sobre emergência, se for não especialista. No O rosto, angioedema, principalmente, né? exatamente, no rosto, e a principal localização desse tipo de angioedema, né? E você acha que tem alguma característica clínica dessa forma de angioedema na face que te chamaria a atenção para ele ser mais mediado por mastócito, ou por ele ser não mediado por mastócito? Antes de comentar a sua pergunta, Regis, também, a gente tem de rotina perguntar aos pacientes em avaliação para angioedema se eles, quando procuram pronto-socorro, se eles melhoram com as medicações usadas no pronto-socorro, porque isso te dá uma dica porque o angioedema mediado por bradicinina não vai melhorar com as medicações usadas no pronto-socorro, enquanto que por mastócitos responde ao antistamínico, e principalmente ao corticóide, que é mais usado, né, no pronto-socorro. Então, isso também seja uma dica que é uma pergunta que vale a pena ser perguntar sempre para os pacientes em avaliação para angioedema. O que a gente costuma ver nesses pacientes com mediador mastocitário, além de predileção, ele gosta muito do rosto, ter uma frequência de crises muitas vezes mais comum, mais frequente do que o angioedema por bradicinina, que nos remete à urticária, que geralmente as urticas aparecem quase o tempo inteiro. Então, nesse angioedema, ele costuma ser mais frequente, o intervalo entre as crises, às vezes, é mais curto, e a duração também, muitas vezes, 1, 2 dias, e não aqueles
3, 4, 5 ou mais dias, que é comum no angioedema por bradicinina. Então, isso pode ajudar quando as crises são mais frequentes, o intervalo entre as crises, a duração das crises mais curto, isso faz com que a gente pense mais no mastócito. Também, às vezes que eu presto atenção, não sei se você viu já, assim, o angioedema, às vezes quando dá em lábio, ele é meio irregular, assim, do mediado por histamina, né, por mastócito, né? É diferente do angioedema mediado por bradicina, ele é mais homogêneo, né? Porque como a bradicina, ele vem, parece que vem do endotélio, né, da ativação endotelial local, ele meio que se espalha com mais facilidade, muitas vezes pega até a face, né? Do lábio vai para a face, fica um edema mais brilhoso, às vezes é mais doloroso, como você falou, é mais demorado, né? Porque principalmente nessas fases que ele não tem um diagnóstico, ele não sabe o que que é, não faz um tratamento específico. E realmente uma coisa que é importante é isso mesmo, o angioedema por mastócito ele tende a demorar bem menos, né? E outra coisa também que é super importante, agora eu lembrei, é ver se o paciente usou alguma medicação para dor, né? Dipirona, analgésico anti-inflamatório, porque pode ser que não seja sempre que ele tenha usado que cause, mas se ele usar e piorar, né? Aí daí já fala mais a favor de ser mediado por mastócito. E às vezes esse angioedema mediado, como ele usa o analgésico anti-inflamatório, você pode ter edemas de vias aéreas, né? E então ser um pouco mais grave, né? Sim, Que o outro angioedema não dá, né? O mediado por mastócito. exato, porque o angioedema por mediador mastocitário mediado por mastócito não costuma afetar as vias aéreas, enquanto agora, quando toma anti-inflamatório, isso pode acontecer. Diferente do angioedema por bradicinina, que é frequentemente, né, mais de 65% dos casos, algum episódio de edema de glote vão ter. O pessoal de Grenoble, da França, fez um trabalho muito interessante, que eles viram assim, o angioedema mediado por mastócito, ele é bem mais frequente do que o mediado por bradicinina, mas, assim, a mortalidade do mediado por bradicinina é 5 a 6 vezes, assim, maior, assim, a mortalidade, até que o outro não tem mortalidade, né? Assim, teoricamente, mas assim, ele é muito mais provável de, se não for reconhecido, o paciente ir a óbito do que o paciente que tem angioedema mediado por mastócito, digamos assim, né? E outra coisa também que é importante, outro medicamento também que eu vejo mesmo os antihipertensivos, inibidores de ECA, se o paciente está usando algum com frequência, que nesse caso eles têm mais edema de língua, né? Que é uma característica bem importante deles. Eu não sei se você já chegou a ver, tem relato na literatura do uso também das gliptinas, aquelas medicações para diabetes, né? Eu não peguei nenhum paciente ainda com esse tipo de angioedema, né, que seria um angioedema mediado por bradicinina, né, diferente do É, outro. todos os casos que a gente pegou aqui foi por inibidor da ECA mesmo. Eu não me lembro Isso, ter visto nenhum por gliptina. exatamente, também eu não vi nenhum desses. E E todos eram outra coisa angioedema que... de língua, daqueles bastante. É muito intenso, costuma ter o Isso, angioedema, mas é a língua, basicamente. isso. Eu também peguei um paciente que foi encaminhado para mim, como se fosse um angioedema, que não estava respondendo, antihistamínico, e daí a história ainda é coisa fundamental. Quando foi uma semana, e ele veio para o consultório com angioedema, ele falou que estava inchado, ele achava que ia e voltava, depois de 15 dias eu fotografei, ele estava com o mesmo angioedema, era um angioedema fixo, ou seja, não era um angioedema, porque o angioedema não é fixo, na verdade ele tinha uma suspeita de Merckson Rosenthal, que a gente fez a biópsia, que tinha um pouquinho de língua fissurada, você via que tinha um pouco de desvio de comissura, um pouco de paresia facial. Então, às vezes são diagnósticos diferenciais, né, que às vezes a gente acha que nunca vai encontrar, mas que às vezes está bem ali na tua frente e que confunde mesmo um diagnóstico do angioedema de modo geral, né? Nós temos dois casos desses que vieram com angioedema mesmo, e é um angioedema fixo, aquele que não some mesmo. E o Isso, diagnóstico é por exatamente. biópsia. Isso, exatamente. E, assim, outro aspecto também que a gente já comentou um pouco, mas que tem que ficar bem, assim, bem fixado na cabeça das pessoas, que a gente tem que também explicar muito o paciente, aquela história do angioedema diatómato não levar a óbito, né? Não tem nenhuma... Existe uma explicação, né, porque o tipo de mastócito que é afetado é diferente dos mastócitos de mucosa, que poderiam dar edema de vias aéreas superiores, né? Mas isso é uma coisa que apavora muito o paciente, os familiares. Eu queria primeiro que você
quais seriam as mensagens finais que queria passar para as pessoas que estão assistindo? Completando, na verdade, aquilo que você falou, Regis, que ele normalmente não leva a óbito, ele não leva mesmo a óbito, e a família assusta, mas não é só a família ou o paciente assusta. O próprio médico emergencista também fica assustado, e muito comum esses pacientes serem medicados com adrenalina, e que normalmente não dá indicação do uso da adrenalina nesses pacientes. Então, a mensagem para o emergencista é não entrar em desespero junto com o paciente, que isso acontece. Então, obviamente, tratar adequadamente esses pacientes, orientar esses pacientes de procurar o especialista para fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto, e a maioria dos casos do angioedema por mastócito responde ao tratamento, ao antihistamínico, e o paciente fica bem enquanto tiver esse angioedema. E a mensagem final é sempre procurar um especialista, fazer o diagnóstico adequado e a investigação e o acompanhamento. Isso, e também são observações muito importantes ali, também lembrar que o tratamento, sim, por enquanto, o recomendado é aquele mesmo esquema da UCS, começar com antihistamínico em dose habitual, depois podendo até quadruplicar, né? E se não responder, você pode realmente utilizar o omalizumab nesse sentido. Aí, se não responder, a ciclosporina, né? Então, essas são as mensagens que a gente queria passar aqui. E queríamos agradecer a presença de todos aqui. O Ali quer dar uma palavrinha ali? Sim, o que a gente costuma ver muito, Regis, no pronto-socorro, o paciente é liberado com antihistamínico, uma dose única de segunda geração, e muitas vezes com corticóide, e às vezes o paciente, isso acontece muito na urticária também, o paciente não consegue se livrar do corticóide porque uma dose única do antihistamínico muitas vezes não é suficiente. Então, às vezes, precisamos usar doses acima da dose única diária do antihistamínico para controlar esses pacientes e usar menos o corticóide que está sendo usado com muita frequência. Perfeito. Então, nós vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer o convite do doutor Ali em participar desse podcast do Rubra, né, falando Eu sobre esse agradeço o tema convite muito também. importante. Principalmente o doutor Ali coordena um grupo de UCare e iCare e é membro do GEBRA, então tem uma experiência muito boa com relação a isso. E dizer que esse podcast vai ficar aí para vocês quiserem rever, reassistir, e também lembrar que na Rubra nós temos reuniões, né, científicas, vocês podem acompanhar e também participar da Rede Urticária Brasil. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Ali. Eu que agradeço. Até mais.